Lúcio, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo pela escola é um trabalho que, na realidade, com você, eu tenho até uma certa satisfação de estar aqui, porque sempre que a gente conversou ao longo da vida, você sempre foi uma pessoa que teve uma ligação muito forte com a FUMEC e sempre achou que a história da FUMEC tem que ser marcante. Então, fatos, acontecimentos, coisas que nós vivemos aqui na FUMEC ao longo desses 40 e tantos anos, e a FUMEC vai fazer 50 daqui a 3 anos, esse trabalho é exatamente para a gente documentar e guardar isso para a história, né? Isso só vale se a gente tiver documento, porque as pessoas não são eternas, as pessoas vão embora, passam, né? E aí a gente precisa de ter documentos que guardam essa memória da história da FUMEC. E aí eu tenho convidado os professores, comecei com os professores e funcionários mais antigos, mas nós vamos chegar nos mais novos também. Então, é a história da pessoa, do professor e do funcionário ao longo do tempo dele na FUMEC. Mas, no caso seu, que além de ser professor, foi aluno, a primeira pergunta que eu te faço antes de escolher engenharia, você devia ter o desejo de fazer engenharia. Então, como foi essa escolha? A partir de que momento você sabia que você queria ser engenheiro? A partir de que momento você escolheu a FUMEC? E a escolha pela FUMEC te fez fazer com que ser engenheiro seria o seu ideal? Isso é primeiro, depois nós vamos para as outras. Tá. Então, inicialmente, é interessante isso, porque inicialmente tem coisas na vida da gente que é muito pequena, a gente mas não recorda. Mas eu lembro meu irmão comentar que quando eu era pequeno, perguntava o que eu ia fazer, eu falava, eu vou construir prédio. Então já parece que uma coisa relacionada à engenharia. Bem, aí, os problemas que tem na vida das pessoas, eu estudava no Colégio Dom Silvério, fiz o ginásio lá, aí eu fiquei sabendo do curso técnico de edificações na escola técnica. Fiz o curso técnico, fiz o vestibular, a época chamava vestibular, passei bem, passei em segundo lugar, fiz um curso lá muito bom, brilhante, um curso. O técnico de edificações tem umas coisas da parte técnica que eu acho que em nenhum lugar do mundo vai ter, porque ele especifica muito. Então, eu aprendia muito lá, eu aprendi a integrar, aprendi a derivar, aprendi coisas, locar. Vários alunos que são técnicos podem comentar nisso aí. E eu, na época, estava querendo trabalhar como técnico. Cheguei a fazer inscrição no concurso que ia ter na Petrobras, a Petrobras abriu uma inscrição para concurso para técnico, eu fiz a inscrição. Aí esse mesmo meu irmão, que é o Ricardo, ele falou, não, você vai fazer vestibular. Aí eu falei, mas eu vou trabalhar um pouco como técnico, lá na frente eu posso fazer vestibular. E preparei para ser técnico. Aí ele falou, não, ele aí já tinha passado a inscrição na Federal, ele veio, me obrigou, ele junto com a dona Dora, falou assim, ó, você vai fazer inscrição para engenharia. Já tinha passado Federal. Aí eles fizeram a inscrição, eles fizeram na força, pegaram meus dados lá e fizeram a inscrição na Católica. E eu fiquei sabendo da FUMEC, aí eu acho que eu vim sozinho, eu não lembro mais, ou pressionado, fiz inscrição na FUMEC. Na escola em Contagem, nunca tinha ouvido falar. Né? Nesse intervalo, no vestibular da Católica, eu não passei, e também não me preparei nem nada, e lá foi quase que obrigado. No pouco tempo que eu tive para fazer o vestibular na FUMEC, que parece que foi vestibular final de janeiro, aí eu estudei para passar no vestibular. Aí já estava decidido na minha cabeça, né? Eu acho que eu tinha até perdido a prova lá da Petrobras. Aí passei bem, em 21º lugar. Nesse intervalo, as coisas foram crescendo das informações da FUMEC. A informação que eu tive, que era uma das melhores escolas de engenharia do Brasil. Aí, caí na FUMEC. Foi uma coisa maravilhosa. E isso, creio que todo mundo que passou aquele processo de contágio, quer dizer, a gente tem uma tendência a ser saudosista. Talvez hoje, tem muito aluno aqui que acha que é maravilhoso ter entrado na FUMEC atual.
Mas não tem dúvida nenhuma, quem vivenciou aquela parte em Contagem foi uma coisa diferente na vida de todo mundo. Tem exemplos, relatos disso que comprovam, né? Primeiro, o nome da escola. A escola era considerada as melhores escolas do Brasil. A gente entrava ali, via dedicação, né? Meu primeiro ano, em 75, você estava lá no primeiro ano, né? A turma do primeiro ano. Ou seja, o Contero na estrutura, Celso Aníbal na química, né? Zé Osvaldo, Dantas, né? Alguns puxavam a matéria, né? Mas basicamente eram esses que tinham topografia e estatística que fosse puxar. E junto com a química tinha uma parte de materiais de construção que já era o Pedrosa que dava, junto com... Não o Pedrosa não. Era o Pedrosa foi no Raul. Era o Celso com o Raul. Né? Então, mas aquilo, igual hoje, não tem escrito a missão da FUMEG, não estava escrito em lugar nenhum, mas eu tenho certeza que todo mundo dava o melhor de si para fazer o melhor curso possível de engenharia. Aqui, aquela turma, se precisasse de tudo, estavam varar a noite aqui, você mesmo você fazer a sua apostila. Era uma coisa, quem vivenciou isso, sabe. Né? Sabe? Não sei as mudanças do mundo, se tem isso ainda no coração das pessoas atualmente. Essa capacidade de servir, de ter um objetivo em comum, trabalhar para o mesmo ideal. Naquele tempo era assim, as instituições eram fortalecidas pelas pessoas, por um amor nelas muito grande. Né? É igual, a gente vai ligando uma coisa com a outra. Então, exemplos assim, por exemplo, que eu vejo as mudanças do mundo. A gente vai ficando velho. E eu percebo que eu estou ficando velho, que quando eu era novo, né, às vezes o meu pai ou o meu filho falavam, principalmente o pai da gente, falava umas coisas, a impressão que dava que entrava no ouvido e saía no outro. Era assim, a gente não levava em consideração. Quando a gente amadurecia um pouquinho mais, chegou numa idade, aquelas palavras que o pai falava, você assimilava. Agora, mais tarde você vai entender. Não é? Ela não entrou no ouvido e saiu no outro, ficou perdido lá no tal lugar, você vai ver. E eu acho que eu envelheci, porque agora eu estou lembrando das coisas do meu avô. E meu avô, eu convivi pouco com ele, tinha 14 anos quando ele morreu em 70. E meu avô, ele era torcedor de Vila Nova, era de Nova Lima, e ele falava assim, você pode dar o peso em ouro para um jogador do Vila e não joga no Atlético. E eu vi isso, e era verdade mesmo, o jogador era mineiro, era da mina, não tem esse consumismo, as pessoas tinham talvez a ideia do que tinha valor na vida deles, né? Ele não ia trair o time dele ou a instituição, tinha uma coisa ligando as instituições que se perdeu com o tempo, não sei se um dito aí, profissionalismo, que não sei que profissionalismo é esse, se você não está identificado com uma instituição e não põe emoção nela, que o que mais dá satisfação para a gente, esse retorno, eu acho que tem uma tendência a diminuir. Então o que acontece? Aquela FUMEG, quem vivenciou uma coisa de louco, mais louco. E eu tive o privilégio de viver isso. Né? Lá? Na verdade, o que você falou um pouquinho lá, não é nem que fica, igual você falou assim, perde sim as pessoas, talvez externamente, a comunidade externa, mas a interna não tem jeito não. Está no coração deles. E tá mesmo. Claro, tem exceção, tem gente que não se deixa levar por isso. Mas a grande parte que vivenciou isso, é ou não é? Você fez o curso em 4 anos? Fiz o curso em 4 anos. Então eu queria que você relatasse, ao longo desses 4 anos, alguns fatos marcantes da trajetória como aluno. Tá. E também eu gostaria que você comentasse um pouquinho de uma pessoa que foi muito chegada a gente, que você ainda não falou sobre ela. Não, eu estava no primeiro ano. Aí aconteceu. Fala os fatos marcantes em relação a colegas e em relação a professores. Aflorou aquele meu potencial, que eu tinha sido muito bom aluno no ginásio, no Silvério, na Escola Técnica Federal, eu fui um brilhante aluno, né? E aflorou aqui na FUMEG, entendeu? Então eu fiz um excelente curso de cálculo. O Zé Osvaldo, quando ele me deu a nota, que ele só dava nota no final, me deu as notas junto com os parabéns. Eu tinha sido dos melhores alunos que eu tinha sido. Monitoria também, viu? Monitor de cálculo. E naquele tempo o Zé, ele arrumou um esquema, que até brigou com o Israel por causa disso, que nas sextas-feiras ele deixava os monitores dando aula para ele de exercício. Os monitores eram eu, o Casalberto Danielian e o Renato Sodré. Esqueci de falar também.
Eu tive um monitor muito bom em cálculo também, que foi o Casabé Daniel, né? Que ele põe ele junto ali com os professores. Eu fiz uma boa amizade com o Casalberto. Aí, no segundo ano, como eu já cheguei muito bom no cálculo, tive aula com ele. Foi isso que eu falo que tem umas coisas que a gente não tem nem como esquecer. Eu acho que isso me ajuda em tudo que eu faço. Aí fui aluno do Rubão, né? O Rubão, no segundo ano, eu posso até falar sobre os professores do segundo ano, mas eu tive de novo o professor Dantas, com complemento de matemática, Ademar Rodrigues, né, em mecânica. Eu não fiz mecânica dos fluidos, que foi com o Carvalho Lopes, o Rubão. Paulo de Souza foi seu professor? O Paulo de Souza foi de resistência. O Paulo de Souza deu aula de resistência juntamente com o Bernardino, começou e parou. Era um outro professor também na sala de aula, aquele domínio total, uma sala de aula desestressada, né? Um serviço muito bem prestado, um sujeito fantástico ali, comandando tudo. E o Rubão. Aí foi um capítulo diferente, em todos os aspectos, porque eu participava muito da aula do Rubão, as perguntas que ele fazia eu respondia, participava, e deu para ver assim, foi o mesmo caminho que eu tive com o Zé, eu tive com o Rubão, né? Passei com, acho que não foi 100 não, na última prova eu errei uma coisa, aqueles vacilos da última prova, já estava passado, aprovado, uma coisa assim, acho que foi 99, 98, uma coisa assim, acho que foi uma coisa, nota do cálculo. No cálculo foi 96. Aí, eu cresceu a admiração pelo Rubão, principalmente, eu não sei, o Rubão tinha uma coisa diferente, né? Eu comparo assim as coisas na vida da gente. Vai, filho. Fala do Rubão. Eu falo. Eu comparo o Rubão, duas pessoas muito fortes. Eu perdi minha mãe, eu tinha 11 anos. Não conheço uma pessoa tão forte dentro de mim. Presença marcante da minha mãe. Outra é o Rubão. Vai ficar tranquilo. Eu sei que marca mesmo. Você sabia que você sempre chora. Saudade do Rubão. Não é saudade, não é? Eu sei. Orgulho. Foi uma amizade muito boa. Hoje mesmo estava lembrando com o Aloysio. Eu encontrava o Rubão muito. Eu ia com o Rubão na casa do Rubão, ia no CETEC, muito no CETEC, eu comecei. Eu frequentei o curso todo de mecânica, de relatividade do Rubão na Federal, né? Os alunos ficou, os meninos dele, uma amizade muito forte. Isso foi mais do que. Então, o que eu falo é o seguinte: até hoje, como professor, ou não digo hoje, mas no começo da carreira, a presença do Rubão é tão forte que nas minhas decisões eu falava assim: e se o Rubão estivesse aqui? Seria muito bom. Não, na tomada da decisão, se o Rubão estivesse aqui, o que ele faria? Eu tive esse norte, não foi? O Rubão, quem conviveu com o Rubão, eu acho que duas coisas ali que Deus chamou o Rubão por duas coisas: a inteligência dele, ele é muito inteligente. O Rubão projetou um autoclave, não sei quantos mil atmosferas de pressão, né? Não digo mil, mas centenas, que engenheiro não sabe nem começar com aquela humildade dele, que é jeitão dele, né? Não sei se você lembra, o Rubão secava o copo de cerveja e de pinga, parece que ele secava. Ele fazia aquela muito humilde, uma bondade, e pela inteligência e pela bondade. E bondade não passa, mas inspira, né? Aquela humildade que o sujeito tem. E eu tenho orgulho de ter sido quem me chamou para trabalhar na escola. Aí deixa eu acabar de falar isso. Eu não, né? Depois ela fala, vamos falar como aluno. A aluna, então, nas amizades da monitoria, fiz muito com a primeira turma que começou, que a FUMEC era só de manhã, né? E de manhã dividia. Primeiro ano de manhã, como é que eu falo? Deixa eu ver, lembrar. Era para ser primeiro, terceiro de manhã, primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, terceiro e o quinto ano era para ser de manhã.
sei se o Lacerda lembra dessa composição, dessa arquitetura na escola. E o segundo e quarto era para trabalhar à tarde na FUMEC, tanto que eu tive muita aula no segundo à tarde. Você lembra disso? Lembro. Tá. Então, mas isso não acontecia. O que aconteceu? O curso, a maioria dos alunos começava a trabalhar, começou a ter muita aula à noite, principalmente do quarto, quinto ano. Era assim? Tá lembrado? Né? Aí a FUMEC foi naturalmente montando o curso noturno, em 1980, já estava lá. Já estava lá. Né? 74 eu entrei. 74. Aí você trabalhou também, foi diretor de curso. Fui diretor de curso em 78. O primeiro ano, esse primeiro vestibular que teve em 1976. 76 foi quando foi o primeiro. Turma do noturno, né? 76, primeiro noturno, exatamente. Foi quando eu comecei a monitoria. Eu entrei em 75, 76 eu peguei a monitoria de manhã e à noite. Já era à noite. Isso mesmo. E aí foi outra etapa, esse curso noturno da FUMEC, muitos alunos, aquela turma que entrou em 76, vai para formar em 6 anos, né? Aí passou gente boa demais nessa FUMEC também. O corpo discente da FUMEC também é coisa louca, né? Tanto que tem muita gente brilhando por aí, né? A amizade, e os alunos eram bons, você vê que tinha muita gente de colégio bom, de Dom Silvério, de Santo Antônio, de Loyola. Né? Fala alguma coisa pitoresca, marcante, lá dentro da escola. De aluno? Eu lembro assim de umas coisas. Casca colorada, muito diferente. Então vamos lá, casca colorada. Eu lembro uma vez que um aluno ficou, mesmo, pegou o Dodge Dart dele, entrou lá no campo, lá, eles fizeram aquela quadrinha. Não sei se, logo no primeiro ano eles fizeram uma quadra de 76 aqui, 76 assim, que não tinha aquela quadra. Uma quadra de pé da piscina. Lembra disso? Sei. Aí fizeram a quadra, foi lá que ele levou esse carro, lá, o tal de Rui. Lembro do Iocanã, na primeira, inclusive, semana de engenharia que fez, o Iocanã batalhou naquele negócio tudo lá, coisas inesquecíveis, né? Comigo, a turma do Chico Cardoso, a gente vivia sempre junto com o Chico Cardoso, uma turma boa, e o Iocanã, na direção, tinha os jogos universitários. Então o que acontecia? Eu nunca jogava nada não, mal futebol. Futebol eu joguei até um pouquinho, mas machuquei o joelho, mas mesmo assim jogava com o joelho machucado. E eu lembro que eu ia em tudo, torcer para a FUMEC, vôlei, basquete, tudo, porque naquele tempo tinha uns que não jogavam, eu precisava sempre do auxiliar. E o Iocanã tinha uma estratégia interessante, que era o seguinte: vem a turma, tendo ou não tendo coro, ia ter um gol depois. Então eu ia pro gol depois. E aquilo é bom, ou seja, a amizade dos nordestinos, os nordestinos vinham cá. A turma, quase que não tinha escola boa, lá não tinha escola. Né? Tinha muito nordestino. O pessoal do Piauí e do Maranhão, e uma turma boa, o papo bom, eles pegavam aquela viola e passavam a noite com a turma. Né? Assim, era mais assim, de sábado, domingo, depois das atividades. O pessoal tocava um violão arretado, cantava, e as músicas localizadas deles lá, né? Assim, sua turma é uma das turmas que mais reúne até hoje, né? Reúne até hoje. O Jorge, agora nós fazendo 35 anos lá em Formiga, num resort. Esse ano eu vou. Vem inclusive o Ron Chen, que está morando no Canadá, tem um tempão que não aparece por aqui, e está vindo. Né? Você sabe que foi a primeira turma que eu fui homenageado, né? Foi, eu sei disso. Você foi homenagem especial. Criaram essa homenagem. Eu lembro. Não tinha homenagem especial. Você foi homenagem especial da minha turma. E logo depois, na outra turma, que eu pertencia duas. A turma que eu entrei, você foi para a Ninfo. Exatamente. Essa parte aí Aí, Antônio Lúcio, essa parte de aluno, é lógico, tem muitas outras coisas bacanas. Eu lembro do América jogar em Contagem, as peladas que tinha em Contagem. Ia treinar no campo lá, gente. Treinando no campo lá, aquele campão lá. Posso contar o caso do Fernando naquele campo? Pode, Isso foi em 82. Eu lembro que eu e Fernando, não sei porque era tarde. Nós combinamos, o Fernando dava muita aula tarde, o Fernando começou em 76, da aula pegava. Aí o Fernando correndo, eu e o Fernando combinamos de correr, acho que duas, três vezes por semana naquele campo. E o Fernando tá lá, naquele tempo a gente tomava, todo mundo tomava muito, né? A gente era novo, era tudo diferente, né? Não tem bom demais, nossa senhora. E depois passamos aqui também, aqui, na cantina do ônibus, eu lembro aquilo, era vamos pensar nas festas de formatura. Aí o Fernando correndo, e eu correndo. Ainda bem que eu não forcei. O Fernando, estou sentindo uma dor aqui, que foi no mês foi em fevereiro, começo das aulas, eu estava começando as aulas, no março, princípio de março, eu já sei de fevereiro. Aí
dando as voltas lá no Salatório do Fernando. Logo depois teve um problema. Aqui ele já estava começando, ele teve um problema, foi um sintoma que ele teve um problema no coração. Aquele médico lá da FUMEC, Rodrigo, descobriu aquilo, né? E aí o Fernando foi a primeira operação dele, acho que de 82, né? Mas o campo era bonito. E outra coisa, o sol batia diferente lá naquele negócio. Aquelas flores. No santuário, né? No santuário era um seminário. Era um seminário feito para isso. Tinha as flores, lembra do seu Pedro cuidando daquelas flores? Né? Era bonito. O cuidado, o carinho que aquela turma tinha com o FUMEC, né? O seu Gelo, comer do padre. Né? Se o Rodrigo aparecesse lá, o padre pegava ele. Lembra do padre? O vigia pediu conta. Eu não sei o nome do vigia, não, mas tem vigia que pediu conta. Eu tenho medo do padre. O padre que era Lúcio, fala do movimento de 80 do Luiz Raul. Você lembra alguma coisa? Lembro. Mas é um caso pitoresco. O outro pitoresco que na época era regime militar, né? Regime militar. Não tinha greve, não tinha nada. Né? Eu sei que a nossa parou. Informações foram no norte, até parece que o Casa Bedeirinha ajudou com o Casa Bedeirinha nesse esquema aí. Bem, o Luiz Raul, com aquele jeitão dele, eu acho que o Luiz Raul não é muito certo da bola, não. Grande realidade, estou falando de uma maneira. Que jeitão dele, não era muito doido. Você não é bandeira, bater continência, isso aqui era assim, quis fazer muito da cabeça dele, né? E ele não tinha. Fala que até que ele era mal intencionado, não, mas a realidade era outra. Né? Ele não podia levar a FUMEC da cabeça dele. Aí eu acho que outras coisas que foram acontecendo também, um anseio, já teve mudança para cá, a gente começava já a perceber, né, o aluno, alguma coisa criou um descontentamento, tanto os professores, né, com em 79, quanto os alunos acompanharam, né? Naquele tempo a participação do estudante era muito maior. Hoje parece ter uma apatia no processo. O jovem achava que ia mudar o mundo, né? Esse idealismo, acho que perdeu muito. Não sei o que aconteceu nisso aí, não. Só sei que a gente não pode perder esse ideal, não. Porque o adolescente sempre acha que vai mudar o mundo. Então, se você tem isso, significa que você está adolescente eternamente. Isso é bom demais. Até o velho depois tem que manter essa chama no campo de ação dele, o que ele pode fazer para mudar o mundo para melhor. Né? Aí o Saul deu aquela uma bobeada, vamos falar assim. Acho que ficou um pouco perdido na parte assim que aquele Zé Luiz também, você lembra? Zé Luiz ficaram muito assim fechados no mundinho deles. E a FUMEC, o que acontece? Ela tinha uma tendência, eu lembro dos funcionários, ela é interiorana. As funcionárias, isso era fantástico, esses funcionários de Contagem, a Belinha, a Marianja, a Fatinha, mesmo, era uma coisa assim, aquilo era rural, né? Era afastado, o funcionário também tinha essa coisa, tinha uns mais modernizados, né? Da Maria Helena e tal, mas era aquilo. Então o Zé Luiz ajudava muito a ficar naquele mundinho muito fechadinho ali. O pessoal da cantina, a Mariquita. Rodrigo, você lembra do Mariquita? Sabe quem é Mariquita? Lembra? Teté. Não. Teté foi, né? Teté foi. Hoje ele foi deputado, coisa assim. Deputado não cheguei, não, mas foi empresário. Ele foi vereador em Contagem, assim, né? Não sei se foi deputado, assim, não sei não. Eu sei que junto com o Nilton Cardoso, né? Teté, a turma lá aqueles funcionários E eles ficaram muito bem, que os de Contagem, e veio aquela parte da Daniel, que ele vai ver 3 pontos, família imensa, todo mundo trabalhava, né? O Pangaré no DA, né? Aí o movimento foi na outra coisa, e mudou, coincidiu com o Brasil também, a abertura. Não sei se você lembra disso, logo nós mudamos para cá, se voltava para tudo. Você lembra disso lá? Qualquer coisa. Tem voto, né? Pode fazer isso, era voto para tudo, não era? Voto para isso, voto para aquilo, e até cansado, mas era um cansaço bom. Mas aí, doutor Lúcio, vamos adiantar um pouco, porque a história é longa. Então, você formou e logo virou professor também, né? Como é que foi isso? Bem, aí conforme eu falei, eu tinha sido preparado para até engenheiro. Nunca pensei em ser professor, só engenheiro. Isso mesmo, depois, comecei para cá, quer dizer, ou relacionar com engenharia, técnica relacionar com engenharia, né?
Tanto que o técnico trabalha como auxiliar de engenharia, né? Normalmente assim, carteira, assim, né? O técnico de edificações, auxiliar de engenharia. Quer dizer, não deixa de ser engenharia. Aí eu já estava pensando nisso, apesar de ter sido monitor de cálculo, eu sempre fui monitor de cálculo. O Israel falou o seguinte, o Israel falou, não pode ser monitor de duas, não tem problema não. Eu continuava fazendo tudo que eu fazia, não recebia nada. E aí eu fiquei monitor do Rubão, oficialmente era de física, e trabalhava normalmente com cálculo, que foi outro também. O Rubão foi importantíssimo para mim, mas aquela admiração que eu tive também para o Zé Oswaldo é outro sujeito, excepcional. Inclusive eu costumo falar, ao longo, depois dessas dezenas de formatura que a FUMEC já teve, que sem desmerecer ninguém, inclusive eu acho que a turma que soube mais escolher para mim foi a minha. Foi a única vez que eu volto para mim, infelizmente, na FUMEC. Mas assim, merecia, né? O Rubão não foi, professor homenageado na minha turma. Depois o Rubão também foi para mim várias vezes, patrono, mas na minha turma depois foi professor homenageado, que o Parani foi o Zé Oswaldo e o patrono foi o Paulo Henrique. Né? Que, na época sempre o Paulo Henrique, mas o Bom estava lá, participava daquele churrasco. Outra coisa que vai dar, sempre eu lembro com saudade, né? Porque eu sou ex-aluno, o churrasco formatura da FUMEC era anual. Aquilo normalmente começava, a comissão de formatura começava a trabalhar 2 anos antes. O primeiro era uma rifa, administrar um recurso, fazer um churrasco assim de 3 em 3 ou 4 em 4 meses. Depois, quando entrava para valer o ano de formatura, era pelo menos um churrasco por mês. Era essa mesmo, no sítio um, no sítio do outro, às vezes num restaurante, né? Então, assim, coisas... e sempre, nunca vi nenhuma briga, ia tudo na FUMEC, não tinha briga, não tinha desavença, não tinha... Né? Era uma coisa, assim, realmente... Isso dá muita saudade, né? Aí, eu, como falei, fui preparado para ser engenheiro, hora nenhuma para ser professor. Aí, no dia, isso eu lembro direitinho, está trabalhando em Ouro Branco, na construção lá da implantação, estava trabalhando em umas casas, e em março de 79, né, eu formei dia 8 de dezembro de 78, março de 79, dia 8 de março, no dia do casamento do Eduardo Henrique. O Bom lá no casamento, o Rubão me chama para ser professor. Não passava na cabeça. Aí, a minha primeira aula na FUMEC era para ser dia 15 de março de 79. Coincidentemente, estava escrito na minha carteira, até o Luiz Paulo rasurado. Ele rasurava todo mundo, né? Ele tinha 3 meses de experiência, né? Eu não sei, assim. Mas na opção do fundo de garantia está 15 de março de 79, eu considero. Foi a primeira aula minha na FUMEC, no sábado. Eu saí de Ouro Preto, porque teve concretário, não sei o que teve lá, eu tive que ir correndo para dar aula. Eu saí de Ouro Preto de manhã cedo, Ouro Branco, e corri para dar aula. Para dar aula no segundo horário, acho que 9 horas. E depois, logo depois, o Rubão falou, o Rubão foi saindo, foi mexendo com a direção, eu fiquei às 6 aulas no sábado, e logo depois ele me deu uma turma que era do noturno, na segunda-feira também. Então eu ficava nessas aulas segunda e sábado. Era ao todo 15 aulas por semana, né? Não tinha que fazer as vezes 12, 6, né? Era 12, 15. Acho que começou era 6 ou 9, e logo depois, 1 ou 2 meses depois, ficava 15 aulas por semana. E eu ainda trabalhando, eu estava em Ouro Branco, aí querendo, né? Mas depois, eu não vou falar que foi um erro na minha vida, não, né? Eu, como ser humano, me senti muito bem dando aula. E eu não acredito que se eu fosse dar aula, talvez, em outro lugar, eu não ia ter o que eu tive aqui, entendeu? Foi uma coisa que, eu, com orgulho, eu vou depois contar um caso, com orgulho eu falo que esse caminho, né, de dar aula aqui na FUMEC foi isso... mais que uma bênção, foi uma coisa, acho que reservada para eu crescer mesmo como ser humano e ajudar os outros a crescer como ser humano, esses alunos que passaram aí. Eu acho que Lúcio, a vinda de Contagem para Belo Horizonte, o que você fala sobre isso? Olha, se não tivesse vindo, não seria essa FUMEC, né? Esse crescimento, eu acho que ele ficaria, pela excelência
tudo que aconteceu lá, mas começou. Hoje você vê que o problema de locomoção que nós temos é complicado, né? Você fazer isso, 1.000 e tantos, logo depois o FUMEC foi para 1.100, 1.200, 1.300 alunos, essa locomoção diária era uma coisa, né? Na contagem, naquele tempo que você tinha que esperar o trem passar por cancela, estreitava ali, a Zecane não existia do jeito que ela é hoje, né? Eu acho que não dá certo não, porque de vez em quando só de chover já dava problema, né? Quantos acidentes nós tivemos aqui no caminho do Estevinho, eu lembro até no meu bar, me chama, Coquetel, foi lá em Contagem, o professor Hélio Lopes chegando atrasado com aquele Dodge Dart dele, que fiquei sabendo recentemente, que morreu, a Tânia me contou que até uns tempo atrás, o Dodge Dart dele estava com esse Dodge Dart. O professor Hélio Lopes. Aí com a mão toda suja lá, todo o Dodge Dart tinha estragado. Então eu acho que estrategicamente ele vir para cá, né? Mas assim, em termos de ambiente de escola, você acha que teve alguma coisa que mudou? Não. O FUMEC ficou a mesma? Só, na minha opinião, meu sentimento, meu coração. Estou falando do coração. A única coisa que eu notei de diferença foi a falta, mas não compensa pela distância, a falta das flores de contagem. O prédio de contagem era um prédio aconchegante. Se eu passei bons momentos ali, também associava, porque o melhor da vida da gente é a vida estudante, né? Então eu vivi aquele ali com aquelas amizades que a gente faz. As amizades são, até hoje, encontra, trata com os apelidos da época, é como se fosse menino de novo, né? E todo mundo tem essa fase na vida. Então, tirando isso, quando nós viemos para cá, não sei se capitaneado pelo Rubão, que é a bondade em pessoa, o Rubão não deixava, eu te pergunto, coisa que eu aprendi na vida, me fala se o Rubão falou que alguém era inimigo dele. O sujeito podia falar que era inimigo do Rubão, mas ele não era inimigo, desejava mal ninguém, né? Então assim, é só o Rubão, as pessoas veio para cá, veio Dantas, veio Carvalho Lopes, veio Ademar Rodrigues, né? Deram as aulinhas deles aqui, mesma coisa, eu não notei mudança, porque as instituições são feitas pelas pessoas, não são as paredes, né? Nada. Agora, levando em consideração a locomoção, aqui foi um ganho, um achado, uma melhoria muito grande, né? Porque é uma sede própria, essa construção isso aqui foi belíssima, o que foi feito para construir isso aqui, é aquele espírito de equipe que tem a FUMEC, né? Time, todo mundo querendo o bem da instituição sem estar escrito em lugar nenhum aí que a missão é essa. Isso existia, né? E veio para Contagem, veio junto com isso aí também. Aqui, o que eu lembro daqui um período foi isso aí. Né? Aí você veio para cá, e já como professor, e depois você teve a experiência também de ser diretor. Fala sobre essa experiência. Tá. Bem, eu acho que eu ficava na FUMEC quase que o dia inteiro, né? Ninguém mandava vir para a FUMEC, eu pegava umas coisas, absorvia, porque talvez também pelo... que ele fala, não tem arrependimento nenhum. Era solteiro, então eu casei com isso aqui. Como é natural mesmo, que a gente casava também, casava com a FUMEC também era a segunda família, né, do jeito. Aí eu fiz muita coisa, lembro que eu arrumava aquelas viagens, viajava, quantas hidrelétricas nós fomos conhecer o Brasil afora, fui coordenador do vestibular, ajudava, fui ficando muito na FUMEC. Aí eu acho que foi naturalmente, pelo serviço prestado, tudo isso, né, era uma coisa que foi naturalmente acontecendo, graças a Deus, sou muito querido, né, por funcionários, pelos alunos, ex-alunos e os professores também. Eu lembro que Lacerda vai lembrar disso, que você também enfrentou uma vez uma eleição para o CREA. Eu fui também, quer dizer, nós massacramos, né, Lacerda? Você vê que foi, né, depois, claro que vocês, foi um grupo que trabalhou, foi assim, mas isso mostra, são coisas que mostram. E naquela época você votava para tudo. Vai montar uma chapa ali para a direção. Eu acho que entrei para somar. E o que acontece? Lacerda, Luli, Fernando e eu. O Fernandão também é essa coisa, né? Era aquela coisa de contagem, aquela simplicidade toda do Fernando é um sujeito, né? Bom de coração também, todo. Não é apaixonado pelo poder, e o Fernando, que é o jeitão dele, organizado, ele serve bem, prestando um serviço bom nessa parte financeira. Você lembra que
nós economizava mesmo. Você pode lembrar disso até, mas foi bom. Foi um momento, essa pandurice minha, do Fernando, do Joaquim, o Joaquim também, o Juarez, você lembra? Lembro. Uma folha que não saía fora. Mas eu acho que quem viveu, se você pegar essa turma, os funcionários lembram isso com muita saudade também. Muito. Né? Nós lemos a contribuição disso muito aí. Grande. Agora que é tino administrativo, tudo isso, eu acho que eu também fiz bem casca fora. Chegar na sala do professor, porque que aquele que o diretor você entra, é igual em obra. Você entra na obra, se tiver tudo normal, ninguém te fala nada não. Se eu te procuro, você não tem problema. Não é isso mesmo? Então, igual aqui, na sala do professor, você está lá dando problema, você quer saber, eu vou lá dar minha aulinha. Tive inveja dessa turma que estava dando aula embora. Fato marcante em Belo Horizonte. Nossa. Em Belo Horizonte? Depois que nós viemos para cá. Tem tanto. De contagem eu nem falei todos não, porque são muitos. Bem, mudou, né? A estrutura, mudou a história, os velhos da FUMEC, naturalmente, é que eu falei, eu fui o privilégio que eu tive, pegar aquela turma dos fundadores, que estava, eu vou dar um caso aqui, o Heitor, o pai dele, o professor Hélio. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo disso depois conversando com o Heitor no aniversário de 60 anos do Heitor. No dia que o Heitor entrou para a FUMEC, em 1973, o pai dele desligou. Olha para você ver naquela época que era a cabeça, ele não ia querer trabalhar aqui com filho, aluno, bobagem. Mas era coisa da época, ou dele, né? Talvez não tenha assim. E nós pegamos a seda. Eu acho que você de mim como professor, mas eu ainda fico. Nós pegamos o espírito dessa turma e soubemos absorver. Alguma coisa, né? O Paulo de Souza, né? Outra coisa, eu não trabalhei com ela, né? A professora Beatriz, por exemplo. Hoje eu fico fazendo as coisas. Beatriz foi a primeira professora de física, engenheira. Depois foi o Léo. Tremendo um professor. Quem foi aluno do Léo? Né? Você foi onde foi? Fui. Excelente professor de física e tudo. Ele deu aula também na Federal. Depois foi o Rubão, que também não é físico, é químico. Rubão químico. E eu fui o primeiro engenheiro, depois dele, né? Eu de novo engenheiro dando aula aqui. Eu fui 4 professores de física. E a gente pega, imagina a responsabilidade de você ficar no lugar dessas pessoas. É ou não é? De novo eu falo alguma coisa, depois eu comento, eu acho que eu tive a força, eu falo, muitas vezes eu perguntava, se o Rubão tivesse aqui, e a outra é a velha oração que toda vez, igual, já lembra do seu Jéssica aqui? Alguém lembra do seu Jéssica? Ele se dizia, eu, não aqui, mas antes, como todo dia eu dou minha caminhadinha, meus papos com Deus, eu falo, me ajuda lá a enfrentar aqueles meninos ali, aquela situação que você fala até hoje. Peço força para o TRI, e graças a Deus eu estou levando ainda. Então, deixa eu te falar um fato marcante. Muitos. Porque aí tem coisa meio que mistura com a história pessoal, né? Igual, por exemplo, eu tive namorada aqui de 4 anos, por muito. Depois casei com a aluna também, aquela coisa tudo. Tá? Minha história é muito ligada à história da FUMEC. Mas tem muito fato marcante. Eu vou falar de novo para ver o que é o espírito de FUMEC. Já devo ter comentado isso com você. Eu comento isso, do jubileu de prata da segunda turma. Aquela turma que depois fez o jubileu de Rubim, né? Rubim, né? Você participou daquela turma. Bem, eu era diretor administrativo na época e eu fiquei, o Heleno fez o primeiro, o segundo. O primeiro foi com a gente? Não, foi com o Heleno mesmo, né? Foi o Heleno. Primeiro e o segundo. Então o segundo, isso mesmo, da segunda turma, eles formaram em 71, então o Jubileu de Deus foi em 96, isso mesmo, você está na direção, 96. Aí eu fui lá ajudar. O orador da época refez o discurso, como todos refazem, né? Aí ele contou várias coisas, inclusive ele fez um paralelo da época de 71 com a 96. Falou outras coisas, falou da época da censura, que foi novidade para todo mundo, que o discurso dele, a censura pediu o discurso. Foi censurado, né? Ele pegou aquilo ali e ficou sem dormir as noites que ele estava lá na censura. Falou, poxa, esses caras vão cortar o meu discurso, eu vou fazer com minha família, meus colegas.
E não tem nada aqui, ele ficou com medo de cortar. Desenvolveram o discurso dele, tudo é contando no jubileu. Devolveram na íntegra. Ele falou que foi um alívio, porque ele estava preocupado com isso. Aí ele, entre outras coisas, ele lembrou disso, lembrou do calendário eterno do professor Carvalho Lopes, que é altamente marcante. Vários domingos almoçavam na casa do Carvalho Lopes. Né? Você lembra do calendário eterno dele? Lembro. E de vez em quando publicava no calendário da FUMEC. Você lembra que ele fazia um azul e branco? Né? O calendário eterno. E ele entregava toda a aluna ali, toda a aula que deixávamos aquela Nacha, que tinha uma copiadora Nacha na casa. Você lembra da Nacha? Lembro. Aquele papel emborrachado que soltava tudo, que fedia, tudo. Ele tirava naquele dele. E na formatura, eu lembro direitinho, na formatura naquele não era beca, né? Terno, ele punha aquele terninho dele e os calendários eternos, tudo aqui. Ele dando um por um na formatura. E o orador lembrou disso. Aí, no que ele lembrou disso, eu estava compondo a mesa, sentado, né, lá na frente, compondo a mesa no jubileu. A família lá para trás, os jubilando, os alunos, né, mas tudo perto. No que ele lembrou daquilo, eu sou manteiga derretida, assumido, que eu gosto muito de emocionar. Emoção é bom, é humano, né? A gente tem que emocionar, fazer ridículo, fazer essas coisas todas, senão não é humano. Muito certinho, não quero ser certinho, quero ser humano. Errar, né? Isso aí. Aí, ele lembrou disso e me deu um mal-estar, porque eu quero o calendário eterno do Carvalho Lopes. Eu lembro direito, eu tinha uma caixinha lá em casa com esse negócio de mudança, que tinha um pedaço do cabelo da minha mãe, tinha um relógio Omega do meu pai, tinha sabe aquelas que todo mundo tem uma caixinha que era menino, aquela caixinha sumiu, nunca sei onde foi parar, nunca soube onde foi parar, me deu um remorso, mistura de remorso com saudade e aquilo, chorava igual um menino, e na frente de todo mundo, compondo na mesa, eu na formatura, aqui nesse auditório, vou ficar assim, né, para ninguém ver eu chorar. Aí e o cara fala aquele negócio, lá pelas tantas, eu faço isso, vejo aquela turma chorando. Quando eu vi que esse cara chorando, o Bias está chorando mais que eu, porque eles estavam juntos. Aí eu cresci, você tem aqui nessa mesa que não está chorando, o problema ele não vivenciou isso. Não vivenciou isso. A lembrança do Carvalho Lopes, esse melhor momento da vida da pessoa de estudante. Né? Interessante, Lacerda, vocês não vão saber, rapaz. Quando eu encontro um colega da nossa época, eu conto isso. Normalmente são dois chorando. Eu conto de novo, choro, e o cara que escuta isso chora. Aí eu te pergunto, o que é isso? Que mágica que é essa, rapaz? Mas isso me serviu para uma coisa. Eu falo uma coisa. Depois disso e outras coisas mais, eu falo assim, olha, se eu quiser ser alguém na vida, eu quero ser esse professor. Isso me inspirou muito. É esse tipo de professor, é o Rubão, não é? E eu acho que isso que me trouxe até aqui. Entendeu? Assim, que eu peguei, isso me ajudou muito. Entendeu? Assim, são pessoas que fazem a diferença. Né? Não pela competência, né? É pelo ser humano que eles foram. Não é? E o Carvalho Lopes também era outro homem, sabia todo o matacão que tinha nesse subsolo de Belo Horizonte, com uma capacidade imensa, né? Passava em frente da casa dele de madrugada, podia passar de madrugada com a cabecinha dele lá estudando entre os livros, rapaz. Não é? Então isso é que, por isso que nós estamos fazendo esse trabalho, porque isso que você está falando, a grande maioria não conhece, a grande maioria não conhece. Não sabe nem, agora vai saber porque nós estamos fazendo esse trabalho. Muita coisa está saindo, bacana esses depoimentos. Então nós temos que colocar isso aí guardadinho aí, né? É igual a sua caixinha que subiu. É minha caixinha que subiu. Se esse filme sumir, nós estamos perdidos. Você não pode deixar sumir de jeito nenhum. Você tem que pôr ele essa caixinha, eu não sei como é que ela sumiu. Nós temos que achar essa caixinha. Até hoje eu tenho esperança de achar essa caixinha, mas não acho mais não. Mas agora eu queria que você fizesse o seguinte, o seu depoimento para quem está na FUMEC, professor, funcionário e aluno. O que você deixa, não é porque nada de aposentadoria, não. Como ser humano, nós estamos falando aqui. O que você deixa hoje, agora, um recado bacana para os nossos colegas aí, tanto professor como aluno, funcionário, da sua vivência de ser humano, de professor, de ex-aluno,
né? De tudo que você foi da FUMEC, Sim. e o que você fala que a FUMEC é uma família para você. Pra gente fechar. E é verdade. Hoje eu tenho um sentimento, infelizmente, que eu falo. Antes toda a FUMEC estava imbuída em servir para fazer o melhor curso de engenharia possível. E nesse melhor curso de engenharia possível, a FUMEC fez assim. Você vê que os alunos brilharam, tem muita gente. Eu percebo hoje que tem uma mudança, o mundo mudou. Né? A FUMEC foi junto também. Então muita coisa eu percebo disso. Então eu vou falar aqui duas coisas que eu acho que, né, igual, fala para o pessoal como emocionou com o Cavallo Lopes, tem certeza que todo mundo emocionou com o Rubão. Todos os colegas meus, é só aquele que não vivenciou isso, né? O Rubão, o Cavallo Lopes, o Dantas, é Zé Osvaldo, aquele jeitão do Zé Osvaldo, um ser humano, eu não é, a coração dele, aquele jeitão, xinga tudo, mas tem um coraçãozão. E ele xinga o aluno, se precisar xingar o diretor da escola, ele xingou também. Já xingou. Eu não é que é jeitão dele, ele não fazia por mal, o jeito dele. Ele não xingava o subalterno, né? O jeitão dele. Então, tem uma coisa relacionada ao serviço. Então, tem duas coisas que eu gostaria de falar, talvez se fosse para legado, as coisas que a gente aprende. Duas. Que uma foi final de 2010. O primeiro semestre de 2000, foi em 2010. Eu estava todo satisfeito. Foi o último ano que o Romário deu aula, eu nem sabia que ele depois não ficar. Eu recebi na prova, uma menina que foi brilhante aluna, escreveu um negócio para mim. Eu, todo orgulhoso daquele, mostrei para o Romário. O Romário também era outro. Nós entramos em 79, a turma entrou em 79, foi uma turma grande como professor. Eu, Romário, Lúcio Flávio, Abelardo, acho que o Taquinho de 79 também, Maria Carmen, foi um grupo grande, né? Outros saíram, mas aí o Romário, fiz muita amizade com o Romário, e o Romário, aquele jeitão dele, é um grande estudioso da Bíblia. Aí a menina escreveu, pôs os versículos lá, tal, números, tal. É uma bênção. A bênção que Deus deu para Araão. O Romário me explicou aquilo. Explicou como é que foi aquilo, a história daquilo, e por que foi daquilo. E o Romário me falou uma coisa. Então, Lúcio, se você um dia encontrar Deus, e Deus perguntar para você o que você fez, naquela época eu tinha 30 anos, qual ele falou assim, fui professor, dei aula há 30 anos. Deus vai falar assim para você. E daí? Você ganhou para isso? Foi. Que diferença você fez? Né? Aí o Romário falou, se você pegar isso e mostrar para Deus, ele vai ver que teve uma coisa diferente que você fez. E o Romário ainda completou, tá vendo? Se não, tá vendo? É igual ser pai. Tem que tem 10 filhos, reclama que a escola está cara para o aluno, para o filho, tal, sabe? Não é isso. O bom pai faz a diferença, serve. Paga a escola para o filho, não reclama. Tem uma diferença entre... Alguém faz diferença na vida. Eu fiquei com o quê? Pronto, então, se eu já tenho alguma coisa para mim que meu trabalho foi bom. E eu gostaria de falar isso e vou falar por quê, que depois eu falo em termos de legado. Né? Outro, para falar, só para fechar. Em 1997, eu tive aula com uma turma, na primeira aula de conversa. A gente apresenta o livro, fala a proposta e tal. E eu fiz uma pergunta para os alunos de então. Segundo semestre de 97. Vocês lembram, 97 não, 2007. Vocês lembram do nome da professora primária sua? Um aluno, né? E depois lá para frente, acho que na mesma aula eu arrematei, porque se alguém esquece o nome da professora primária, eu falo assim, o meu comentário é sinal de dias piores. Foi um comentário assim, né? Porque eu acho que a escola, antes, junto com a família, participava da formação da pessoa. Não é informação, não é instrução, não. É a formação, aquela preocupação com a formação da pessoa. Formação quando você está bem preparado, inclusive, para receber a instrução. Né? Aí o aluno ficou com aquilo na cabeça, porque ele não lembrou o nome da professora primária dele. Aí, ou das professoras primárias. Pronto. No dia,
4 de fevereiro de 2012, um dia antes da colação dele. Ele ia colar grau no dia 5. No dia 4 teve um churrasco lá na... Aí esse aluno procurou e falou: doutor Lúcio, você lembra da primeira aula de 97, quando você foi de Física 1, quando você falou isso para mim? Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu não lembrava do nome dos professores. E eu fiquei com um pouco de remorso. O que estava acontecendo? Aí ele me falou uma coisa: Lúcio, o problema não é meu, não. Porque as professoras, muita gente passou pela minha vida e não fez nada para ser eterno. Nada. Então, é isso que eu gostaria de alertar a FUMEC, esse patrimônio que ela tem, que todo mundo naquela época vai lembrar do nome dos professores sem nenhuma exceção, tem uma tendência a hoje. E isso, talvez você, como diretor, você percebe, a própria direção nem sabe quem que é que sacode, quem que é o bom professor, quem que faz isso, quem que não faz. O mundo ficou de tal maneira, perdeu os valores. E mesmo porque não tem nem mais a formação, fica confunde formação com instrução. Então, o legado é não perder isso. É todo mundo fazer o máximo para ser inesquecível, entendeu? Ou ser aquela coisa a mais. Isso que trouxe a FUMEC até aqui, me trouxe até aqui, trouxe dezenas de pessoas. Não é aquela coisa burocrática, não. É pôr emoção na ponta do negócio, né? Porque a instituição é formada pelas pessoas, as pessoas que fazem a coisa, né? E esse nosso trabalho parece é isso que faz a diferença para o aluno. Essa instituição, eu quero que o pessoal serve, o pessoal batalha para fazer cada vez melhor, né? Eu, graças a Deus, até aqui, tem feito isso, com o legado dos outros aí, tem me ajudado, Deus tem me ajudado, o coração do Rubão, do Cavalope, da minha mãe, da turma, Dona Dora, tá aí junto. E estamos indo. Não fica decepcionado, não, firme. Nós agradecemos. É isso. Muito. Obrigado. Fala, Marcelo. Aquele abraço, então. Beleza. Vamos fazer o retrato. O retrato é o seguinte, depois nós estou mandando fazer um porta-retrato. Então eu nem participei, você só pensa aí, ó. Eu vim do jeito que eu tava, pô. O porta-retrato, pra você guardar lá, porque é legal. Melhor, que você tirar um retrato melhor. Tirar 3, tá? Isso aí, Lacerda. Beleza, É isso aí. Conta pra gente como foi o caso daquela aluna. Não, isso aí é maquinha, vamos ver se confusão toda. Não, mas eu vou. Era sorteio, né, Lacerda? Não, o Lacerda.